Nós estamos na nossa série Filhos de Deus e nós estamos completando a cada semana com uma característica do Filho de Deus, da Filha de Deus. E a gente viu na primeira semana que filhos de Deus... Poxa, eu preguei, ninguém lembra. Filhos de Deus sonham, né? Nós falamos sobre essa característica dos filhos de Deus, de solucionar problemas, de terem projetos, de criarem, de sonharem. Segunda semana, os filhos de Deus descansam. E hoje nós vamos ver filhos de Deus honram, ok? Honram. Abre comigo aí, João, Evangelho segundo João, capítulo 13. João 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João 13, 1. Olha só, nós temos aqui com a gente hoje, no nosso campus online, 1000 casas acompanhando hoje com a gente aqui. Pode aplaudir ao Senhor por essa galera do campus online, que tem caminhado junto com a gente. Nós queremos honrar você que está aqui com a gente hoje. E você tem o chat aqui, ó. A galera do chat já estava falando, sonham, descansam. A galera está junto com a gente aqui. Então você tem o chat, você que está online, você pode mandar mensagem aqui para a gente, dando seu glória a Deus, seu aleluia, tá bom? Para animar o pregador aqui, ó. Estou deixando aqui em cima para eu ver aqui, ó. Quando você mandar um foguinho, alguma coisa, para eu sentir na hora aqui. Amém? João capítulo 13, verso de número 1. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta, e voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês não devem lavar os pés uns dos outros. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra, das Escrituras sagradas, e nós queremos te pedir: envia o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Espírito Santo, Espírito da adoção, Espírito que clama: Abba, Pai, nós te pedimos, nos ensina hoje aqui, nos educa, o que significa ser filho, ser filha de Deus. Nós queremos representar o nosso Pai. Nós queremos nos parecer com Jesus, o Filho de Deus. Então ministra o nosso coração hoje, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda, gente? Gente, esse é um assunto que nós já falamos aqui na família Desascope. Estava olhando lá nos meus arquivos. Em 2019 nós falamos, 2020 nós falamos. E se eu não me engano, no início de 2021 nós falamos alguma coisa sobre honra. E por que nós vamos falar talvez pela 4ª vez desse assunto?
Primeiro, porque é algo presente nas Escrituras o tempo todo. Então a gente precisa voltar nesse assunto com frequência. Segundo, porque nós vivemos em meio a uma cultura de desonra. É muito comum e rotineiro para nós a desonra. Por exemplo, muitas vezes a gente, querendo ser carinhoso com alguém, a gente faz um carinho na desonra. Como assim, Douglas? Às vezes eu gosto muito de uma pessoa, sou muito amigo dela, e aí eu vou pôr um apelido nela. Eu ponho um apelido que honra ou eu ponho um apelido que desonra? Geralmente é um apelido que desonra. Geralmente nós chamamos a pessoa a partir de um defeito, a partir de algo que ela não tem. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa que tem 2 olhos, que tem uma boca, né? Às vezes ele tem uma barba, ele tem todo o corpo funcionando. Eu olho para ele e falo, e aí, careca? Eu olho somente para a coisa que lhe falta, gente. Por quê? Porque é um costume nosso, como brasileiro, de agir na desonra, de nos comportar na desonra. Então, é um status quo, é uma mentalidade nossa. Muitas vezes, honrar alguém é vergonhoso para nós. Isso é muito comum entre os homens. Você está lá com a galera do futebol, tal, eu falar, poxa, como você está bonito hoje. Não é estranho? Os homens aqui da casa? Você que está indo online, não é estranho? Fala, meu irmão, olha como ele veio bonito hoje para o futebol. Não, gente, nós não podemos fazer isso. Nós temos que falar que está feio, está ridículo, é um brega e tal. Por quê? Porque a gente aprendeu esse caminho da desonra. Eu lembro que, tempo atrás, eu estava conversando com o meu irmão e o Pedro gosta muito de Fórmula 1. Né? Pedro assiste, acompanha a Fórmula 1 e tal, eu não acompanho tanto. Mas ele estava me falando, né, sobre os pilotos e quão difícil é chegar na Fórmula 1. São 20 pilotos, então são os 20 homens ali mais habilidosos nessa questão de dirigir no mundo. E que passaram por vários campeonatos, geralmente desde criança, correm kart lá para conseguir chegar nesse lugar, né, da Fórmula 1. E nós já tivemos alguns brasileiros na Fórmula 1. E ele estava compartilhando comigo, né, que talvez o mais injustiçado de todos que nós já tivemos é o Rubinho Barrichello. E aí, deixa eu compartilhar com você, eu quero que você pense junto comigo. Como nós temos uma mentalidade de desonra. Eu estava assistindo aquele seriado que saiu da Fórmula 1. E a Fórmula 1, para quem não conhece, cada semana é em um país, né? É em uma pista em um país diferente. Então, quando eles chegam no país e tem um piloto do país, meu irmão, os caras vão lá para os treinos, a torcida, e aí eles levam faixa, eles têm camiseta com a foto do cara, e eles estão doidos para falar com o cara. E quando você vai ver, o cara é o 15º. Quando vai ver, o cara está quase em último. Mas qual é a mentalidade daquela nação? Cara, ele está em último. Se ele estiver em 20º, ele está entre os 20 maiores pilotos do planeta. E aí, nós tínhamos um brasileiro lá. E além de estar entre os 20, ele estava na melhor escuderia na época, que era a Ferrari. E aí, porque ele chegava algumas vezes em segundo, era motivo de nós desonrarmos ele. Nós estamos dizendo que uma pessoa da nossa nação estava como segundo melhor piloto do planeta. E nós abrimos a boca para desonrar essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é uma cultura nossa. Agora, o que você tem que entender é que, por que nós somos assim? Por que agimos na desonra? Por que nós temos mais facilidade de desonrar do que honrar? Se eu falar para você assim, cara, olha a pessoa ao lado aí, agora fala 3 palavras de honra para ela. Provavelmente você vai ter dificuldade, você vai ter que parar, pensar, calcular. Por quê? Porque nós estamos muito mais treinados para desonrar do que para honrar. Por quê? E a resposta é muito simples, gente. Porque nós temos uma mentalidade de orfandade. No Brasil, nós temos uma mentalidade de orfandade. E entre os órfãos, rola uma parada chamada competição.
Toda vez que você tem um ajuntamento de orfandade, você vai ter competição. E a competição me ensina algo. A competição, como eu quero me sobressair, e muitas vezes eu não tenho como melhorar, o que eu faço com o outro? Eu diminuo ele. Como eu quero estar bem, na verdade, melhor do que você, eu não preciso me esforçar para eu crescer. É só eu diminuir você, e aí eu vou ter a sensação de que eu sou melhor. Gente, por que a gente tem prazer? Não é só um vício ruim. Nós temos muitas vezes prazer em falar mal uns dos outros. Por que nós juntamos numa mesa para almoçar e a gente puxa o nome de alguém? Você viu fulano? E a gente começa a desonrar a pessoa, a pessoa que nem está na mesa. Por quê? Porque que às vezes a gente tem prazer nisso. Porque quando eu diminuo alguém, eu me sinto maior. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque ao invés de eu, nesse meu espírito de competição, querer ir lá e estudar, e crescer e tal. Não, eu não preciso me esforçar. É só eu pegar, desonrar a pessoa, acabar com a imagem dela, porque assim eu vou me sentir maior. Quando nós lemos aqui o relato de João da ceia, né? Essa é a última ceia, né? Quando você lê o relato de Lucas ele vai contar para a gente, capítulo 22, tá? Se você estiver anotando aí. No verso de número 20 ao 24, Lucas vai contar para a gente qual é o assunto que os discípulos estavam conversando na ceia. Porque é o seguinte, presta atenção, eles chegam para a ceia e eles vão ter um jantar, tá? A ceia, na verdade, é um jantar. E eu não sei se você sabe, mas na época a mesa era bem baixinha, não eram essas mesas altas que a gente senta com cadeira, eles sentavam no chão e tinha uma mesa baixa. Então todo mundo sentava e colocava os pés para trás, então o seu pé ficava sempre próximo da cabeça da outra pessoa. Então qual era uma prática? Quando chegava no lugar, era lavar os pés. Todo mundo tinha os pés lavados para poder ir para a mesa de forma mais higiênica. E quem que lavava os pés de todo mundo? O costume era o menor escravo. Então o menor escravo vinha e lavava os pés de todos. Mas eles emprestaram o lugar, só estava Jesus e os discípulos ali, não tinha escravo. Então na hora, eles chegaram no lugar, ficaram olhando um para a cara do outro. E agora? Então eles começam a conversar sobre um assunto. Lucas vai falar para a gente. Qual é o assunto que eles estão conversando? Quem é o maior entre nós? Eles estão trocando ideia para saber quem é o maior, quem é o melhor entre eles. Por quê? Porque eles queriam saber quem era o maior? Não, naquele momento eles precisavam descobrir quem é o menor. Porque eu preciso descobrir quem é o menor para saber quem vai lavar os pés. E enquanto eles estão trocando ideia, né? Não, mas eu sou formado não sei aonde. Mas meu sobrenome é tal. Mas eu sou mais velho. Mas eu não sei o quê. Enquanto eles estão trocando ideia ali, quem que levanta? Ah, meu irmão. Já levanta tirando a vestimenta, pegando a toalha, enchendo a bacia. Você imagina o tapa na cara? De ele chegando, enquanto vocês conversam aí, posso ir lavando? Enquanto vocês decidem quem é o maior aí, posso já ir adiantando aqui? Por quê, gente? Porque um espírito de orfandade gera esse espírito de competição entre nós. Quando um órfão vai fazer teologia, ele faz teologia para quê? Quando um órfão entra no louvor, ele entra no louvor para quê? Quando um órfão quer virar pastor, ele quer virar pastor para quê? Quando um órfão quer fazer faculdade, ele quer fazer faculdade para quê? Sempre num espírito de competição. Quando um filho vai fazer as coisas, ele faz para quê? Para servir, para honrar. Tudo que ele tem agora está a serviço de honrar as pessoas ao seu redor. Porque é um filho. Eu quero falar para você 3 coisas, 3 porquês filhos de Deus honram, tá? Se você estiver anotando, anota aí. 3 porquês filhos de Deus honram.
Olha só, a dona Eva está aqui assistindo online. Mãe do Beto de Mariporã. Aí, Beto, sua mãe está assistindo aqui. 3 porquês filhos de Deus honram. Vamos lá. Primeiro, filhos de Deus honram, porque filhos de Deus sabem quem são. Filhos de Deus sabem quem são. Olha o verso de número 3, João 13, verso 3. Dá uma olhada no que está escrito. Diz assim, olha. Sabendo este que o Pai, começar. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha a frase. A frase. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Então o que é tudo, gente? Tudo. Ele estava sabendo que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. O que ele faz? Eles estão discutindo quem é o maior. E um deles sabe quem é. Um deles sabe que tudo foi confiado na mão dele, que ele veio de Deus e que ele ia voltar para Deus. Então a gente tem a impressão, ao ouvir essa frase, sabendo quem era, sabendo que era poderosíssimo, sabendo que veio de Deus, que ia para Deus, a gente tem a impressão de alguém já estufando o peito, entendeu? Eu sei. Diz assim, sabendo de tudo isso, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e pegou uma bacia. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo de fazer o papel do menor escravo. Por quê? Porque pegar a bacia não vai fazer eu virar o menor escravo, porque nada pode alterar quem eu sou, filho de Deus. Quando que nós temos medo de honrar os outros? Quando que nós temos medo de fazer um papel, de vir por baixo para levantar as pessoas? Quando temos dúvida de quem nós somos. Quando achamos que se nós estivermos numa posição menor, de acordo com o olhar da nossa sociedade, isso pode alterar quem nós somos. Porque muitos ricos têm tanta dificuldade em servir? Porque eles têm medo de, se entrarem nessa posição, vão perder quem são. Porque é frágil quem eles são. Porque muitos formados, doutores, desonram quem não tem conhecimento. Porque é muito frágil quem eles são. Agora, quando eu tenho a certeza, quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não tenho medo de honrar as pessoas ao meu redor. Eu não tenho medo de levantar as pessoas ao meu redor. Eu não tenho medo de desejar que as pessoas ao meu redor se tornem maiores do que eu. É na orfandade que eu fico tentando diminuir todo mundo para que eu possa me sentir melhor. Mas quando eu sei quem eu sou... Gente, como eu falei na primeira semana, não tem mais para onde crescer. Você que está aqui, deixa eu te falar uma coisa, você chegou no ápice, não tem um título superior a filho de Deus. Não tem um título superior a filha de Deus. Então eu não sei o que você está correndo atrás. Eu não sei para que você está diminuindo os outros para você se sentir melhor. Você já chegou lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem mais para onde ir. Então, quando você chegou lá em filho de Deus, só tem agora como descer. Sabe qual é o lance de Jesus? O lance de Jesus é que nunca ninguém podia humilhá-lo. Por quê? Porque ele se humilhou. E quando você se humilha, as pessoas que vão te humilhar chegaram atrasadas. Porque você já se humilhou. Você já se colocou como servo. Você já se colocou na posição de menor para que outros cresçam. Para que você possa levantar outros. Filhos de Deus, eles honram porque eles sabem quem eles são. Você tem que entender que
honra para os filhos de Deus. Por quê? Porque, gente, presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma falsa honra. Quando você pega pessoas extremamente educadas, que tiveram pais extremamente educados, você vai falar, pô, essas pessoas são honrosas. Olha como essa pessoa é honrosa, ela é educada, tal. Mas muitas vezes isso é uma falsa honra. Qual é a diferença da falsa honra e da verdadeira honra? A falsa honra é o que a gente chama, hoje, né, que ficou famoso, de networking. O que é networking? É eu invisto em você porque eu vou ter retorno. Eu honro você porque eu sei que você é importante para onde eu quero chegar. Eu tenho um relacionamento muito cortês, eu tenho um relacionamento muito bom com você, porque eu sei que eu tenho retorno desse relacionamento. Agora, qual é a verdadeira honra? A verdadeira honra é da natureza de um filho de Deus. Ou seja, eu não tenho como desligar a honra. Então eu não tenho como escolher quem eu vou honrar. A pessoa chegou perto de mim, ela vai sair honrada, porque não depende de quem a pessoa é, depende de quem eu sou a honra. Então não é essa pessoa merece honra, essa pessoa não merece honra. Não existe isso para um filho de Deus, porque honra não depende de quem está na minha frente, honra depende de quem está dentro de mim. E quem está dentro de mim é o Deus que honra. Então não tenho como desligar. Eu estou no farol e aquele cara me aborda na minha janela. Eu vou tratar ele com o quê? Com honra. Mas você sabe quem ele é? Não, mas eu sei quem eu sou. Não dá para desligar. Chegou alguém rico, você honra. Chegou um líder, você honra. Chegou alguém pobre, você honra. Chegou alguém inteligentíssimo, você honra. Chegou alguém que é analfabeto, você honra. Porque não dá para desligar, porque não depende de quem está na sua frente. O lance é que você é uma filha de Deus, e o que vai sair de você é honra. Gente, uma das cenas que mais me impressiona é Jesus no caminho para a cruz, apanhando, sendo açoitado, sangrando. Aqueles caras, eu lembro, não sei se você lembra do Paixão de Cristo, né, do filme, aquela cena terrível, né, dos caras arrancando um pedaço dele com aquelas açoites, e aí a coroa de espinho, né, colocando os cravos e tal. E aí, uma das únicas falas dele é essa, olhando para estes homens: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Deixa eu traduzir para você o que Jesus está falando. Jesus está olhando para quem está espancando ele, dizendo: Pai, salva eles. Não, deixa eu colocar diferente para você. Jesus está olhando para quem está espancando ele, dizendo: Pai, leva eles para morar eternamente junto com a gente. Ele está dizendo assim: Pai, eu quero ele como irmão. Eu quero ela como irmã. Mas cuspiu na sua cara. Mas não depende do que ele faz. Depende de quem eu sou. Jesus estava dizendo para nós, não dá para desligar a honra. Porque é a natureza do Filho de Deus. É a natureza da filha de Deus. Então a primeira coisa é, por que filhos de Deus honram? Porque filhos de Deus sabem quem são. Segundo, anota aí. Segundo, por que filhos de Deus honram? Porque filhos de Deus, presta atenção, porque isso é uma chave que tem que virar na nossa cabeça. Isso vai mudar a sua família, isso vai mudar seu casamento, isso vai mudar o seu ambiente de trabalho. Filhos de Deus não enxergam como as pessoas estão, mas quem elas são. Você está anotando, anota aí, você que é do online. Filhos de Deus não enxergam como as pessoas estão, mas quem elas são. Por que Jesus começa a honrar aqueles homens? A ponto de começar a lavar os pés deles, tratando eles como maiores. Presta atenção, imagina você gastar 3 anos da sua vida investindo naqueles caras.
ensinando diariamente, quase que 24 horas de discipulado, todo dia. 3 anos. E aí você reúne naquela sala e ouve eles conversando. Eles estão conversando quem é o maior. Eu ia falar, gente, eu vou embora, eu vou morrer sozinho. Pelo amor de Deus, escolhi discípulo errado. Não dá. Eu já peguei criança, pus no colo e falei, vocês não forem como crianças, vocês não vão entrar no reino de Deus. Eu já preguei 1 milhão de vezes, já falei o sermão da montanha, já fiz tudo para vocês, gente. Relei em cego, abracei leproso. Vocês estão brigando e discutindo quem é o maior. Então Jesus ouve eles falando algo que era completamente ainda contrário ao que ele estava ensinando por 3 anos. E ele levanta e vai lavar os pés dos caras. Por quê, gente? Porque Jesus não se relaciona com eles a partir de como eles estão, mas de quem eles são. Jesus está enxergando eles naquele estado, mas sabe que aquele não é o estado deles eterno. Jesus consegue olhar e ver quem eles são, mesmo que no momento eles não estejam manifestando aquilo que ele sabe que eles são. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que eu estou com dificuldade dos estão com são aqui. Deixa eu mostrar isso para você de forma mais clara. Isso aqui que eu vou te mostrar, eu aprendi com meu amigo Saulo. Olha só que interessante. Eu vou mostrar para você quando Jesus chamou Mateus para o ministério, tá? Na verdade, o nome de Mateus era Levi. E Jesus, era muito comum isso, Jesus trocou o nome dele para Mateus. E Mateus significa presente de Deus. Tem algum Mateus aqui? Aí, presente de Deus, cara. Meu Deus. Presente de Deus, é um nome bom para filho. Mateus, presente de Deus. Então era Levi e Jesus mudou o nome dele. E aí, 3 autores escrevem a mesma cena, é muito interessante. Abre aí comigo, Marcos. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler o verso 13. Você vai ver Marcos relatando o dia em que Jesus chamou Mateus, tá? Marcos 2, 13. Marcos, capítulo 2, verso 13. Quem achou aí? Primeiro que achar vai ganhar um churros. Brincadeira, tô brincando. Os caras agora, eu! Baixou a escola dominical na hora aqui. Marcos 2, 13. Diz assim, ó. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu... O que viu? Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Então olha como Marcos relata a cena. Jesus estava lá pregando e tal, e de repente ele viu Levi. Ele viu Levi, e aí Marcos coloca assim, filho de Alfeu. Então qual que é a ênfase de Marcos? O que Marcos diz que Jesus viu? Jesus viu um sobrenome. Jesus viu Levi, que era filho do Alfeu. Não sei se isso é bom, porque eu não conheço o Alfeu. Né? Talvez possa falar, nossa, era o filho do Alfeu, terrível. Entendeu? Ou era filho do Alfeu, um cara muito importante, tal. Só sei que Marcos dá essa ênfase no sobrenome do rapaz. Então Jesus viu Levi, filho do Alfeu, e disse, siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Olha como Lucas coloca. Lucas capítulo 5, vai lá. Lucas 5, próximo livro aí. Lucas capítulo de número 5. Verso 27. Uma forma legal de estudar é assim, viu, gente? Quando você olha aqui, ó, por exemplo, verso 27, está vendo que tem aqui, ó, o chamado de Levi. Na minha Bíblia, né, talvez em algumas tenha. Está vendo que tem aqui, ó, Mateus 9, Marcos 2. Então ele está falando onde que isso também está escrito pelos outros evangelistas. Então é legal você ler porque você compara, tal. É bem bacana. Então, Lucas 5, verso 27. Vamos ver como Lucas vai descrever o chamado. Olha só. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi.
sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Lucas fala assim, Jesus estava indo e ele viu Levi, um publicano. Então Lucas vai dizer, não, Jesus viu Levi e viu a profissão dele. Viu que ele era um coletor de impostos. Jesus olhou, e Lucas era um médico, né? Então ele olhou e ele viu a profissão daquele homem. Ele viu o trabalho daquele homem. E ele chamou Levi então para o ministério. Talvez a ênfase de Lucas não fosse falar da profissão, mas fosse falar do pecado de Levi. Por quê? Porque publicano era alguém que havia traído o seu próprio povo. Publicano, coletor de impostos, se a gente fosse fazer uma comparação com hoje, seria como um político corrupto. Alguém que está traindo o próprio povo por causa de dinheiro. Então ele está dizendo, ei, Jesus olhou e viu Levi na sua prática pecaminosa e disse, siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Agora, como que Mateus conta seu próprio chamado? Porque eu acho que eu vou dar mais moral para Mateus, sim ou não? Então vamos lá em Mateus, capítulo 9, verso de número 9. Então, Marcos fala, Jesus viu Levi, filho de Alfeu. Lucas fala, Jesus viu Levi, um publicano. Agora olha como que está em Mateus, capítulo 9, verso de número 9. Mateus, capítulo 9, verso de número 9. Diz assim, Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. O que Mateus está nos falando? Na primeira vez que ele me viu, ele não viu Levi. Na primeira vez que ele olhou para mim, ele viu Mateus. Na primeira vez que ele olhou para mim, ele não viu um sobrenome, ele não viu uma profissão, ele não viu nem mesmo o meu pecado. Na primeira vez que ele olhou para mim, ele viu um presente de Deus. Como você acha que Deus olha para você? O que você acha que Deus vê quando Ele olha para você? Quando Ele olha para você, Ele vê Mateus. Quando Ele olha para você, Ele vê um presente de Deus. Por quê? Porque Deus não te vê e não te trata de acordo com o estado que você está agora. Ele te vê e te trata como aquele que Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Quando Ele viu Simão pela primeira vez, Ele disse, Pedro. Quando Ele viu Levi pela primeira vez, Ele disse, Mateus. Por quê? Porque isso é honrar, gente. Honrar é desenhar o futuro profético de uma pessoa com as palavras. Honrar é tratar a pessoa não como ela está, mas tratar ela de acordo com quem ela é. Eu quero desafiar você, pai que está aqui, a começar a tratar os seus filhos, não de acordo com a forma que eles estão, mas começar a tratar os seus filhos na certeza de quem eles são em Deus. Uma vez eu vi o Paulo Borges contando para a gente, ele falou que os filhos dele, quando iam fazer alguma coisa errada, quando estavam tomando uma decisão errada, ele dizia assim, olha, você está tomando essa decisão, não é quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e isso não faz parte de uma característica do filho de Deus. Você pode fazer essa escolha, mas não é quem você é. E eu não vou te definir pela forma que você está. Eu vou continuar te chamando com o nome de quem você é, Mateus. Você é um presente de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Quando nós nos reunimos para conversar e alguém falar assim, você viu o que o fulano está fazendo? Você viu o que o fulano blá blá blá? Você vai responder assim, eu não converso sobre como as pessoas estão. Eu só converso sobre quem as pessoas são em Deus. Porque reafirmar como as pessoas estão, afirmar sobre como as pessoas estão, já tem alguém trabalhando nisso. Ele se chama o acusador.
O inferno inteiro já está nesse trabalho. E você não vai se juntar ao inferno com a sua boca, amém? Nós vamos nos juntar ao céu em declarar quem as pessoas são em Deus. Então, talvez, quando você for para aquela região, um lugar que a gente está até trabalhando ali, no Lava Pés, vocês vão ver algumas mulheres que estão prostitutas, mas não são. E alguém precisa ir lá para contar para elas quem elas são. Sabe quem tem que ir lá para contar para elas quem elas são? Um irmão. Para contar para ela que ela é uma irmã. Para contar para ela que ela é uma filha. Porque ela só está lá porque afirmaram para ela que ela é aquilo que na verdade ela está. Só que falaram tanto para ela de algo que ela está, que ela tomou como identidade, e agora está presa naquela situação. Agora precisa se levantar alguém de honra, um filho, uma filha de Deus, para abrir a boca e começar a profetizar a verdade sobre aquela mulher, a verdade sobre aqueles homens. Quem está entendendo o que eu estou falando? Será que Deus pode contar com a nossa boca? Será que Deus pode contar com a gente dentro da nossa casa, nos ambientes aonde Ele nos plantou? Honra é desenhar o futuro profético de alguém. Gente, eu lembro que o meu pai, para quem me conhece, quem está mais próximo de mim, sabe que eu sou um cara extremamente otimista, muito otimista. Sabe, eu sempre acho que tudo vai dar certo, sempre, tudo vai dar certo, tal. Só que assim, é um otimista patológico, sabe? É o que passa do limite de otimismo. Agora eu melhorei, mas tem uma época que eu não trancava o carro, eu não trancava a casa, eu não gosto de tomar remédio. Eu falo para a Val, eu me autocuro, Val. Ela fica louca comigo, louca. Não, vai passar, isso aqui eu fico sozinho, sara sozinho isso aqui. Que incrível, me autocuro. Mas é um otimismo patológico, tudo eu acho que vai dar certo e todo mundo eu acho que é legal também. As pessoas têm que ficar me alertando, ó, fulano não é tão legal, cuidado. Eu falo, não, mas é legal pra caramba, tal. Eu tenho dificuldade de ver os defeitos. Aí, um dia eu estava em casa pensando, e orando, sabe, por que eu sou assim, Senhor? Por que eu sou assim? Né? As pessoas são mais realistas, veem mais a realidade das coisas. Por que eu sou assim? E, cara, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que acontecia na minha infância. Presta atenção nisso. Na minha infância, o meu pai me fazia repetir uma frase quase todo dia. Sabe qual era a frase? Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Meu pai, ele não podia me ver, porque ele me chamava, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Como é que é a nossa frase? Aí eu falava, eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Aí eu estava lá no outro dia brincando, ele falava, Douglas, vem aqui, repete comigo. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. A infância inteira eu repeti essa frase. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para vencer, eu nasci para... Eu lembro na adolescência, ele falava, repete comigo, eu falava, eu nasci para vencer. Sou um campeão. Deixa eu te dizer uma coisa, e o verbo se faz carne. Foi profetizado sobre mim, foi desenhado sobre mim. Por que que agora, eu não penso nessa frase, gente, eu não acordo pensando nessa frase, só que ela virou uma mentalidade dentro de mim, e aí toda situação que eu entro, eu nem sempre ganho, mas eu penso uma coisa, eu vou vencer. Porque alguém ficou declarando sobre mim isso, você nasceu para vencer, você nasceu para ser uma bênção, e isso desenhou um futuro profético para mim. Hoje eu estou aqui com 33 anos e provavelmente pastoreando um monte de gente que é bem mais velha do que eu. Por quê? Porque algo foi profetizado sobre a minha vida. É isso que está liberado para nós, gente. Abrir a boca e desenhar o futuro profético das pessoas ao nosso redor. O problema é que você, esposa, abre a boca para reafirmar como seu marido está. Começa a abrir a boca para reafirmar quem ele é em Deus. Você é um homem de Deus. Mas ele não está, mas ele é. E alguém precisa falar para ele que ele é. Você precisa abrir a boca para falar para os seus filhos quem eles são. Não estão, mas eles são. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na vida deles.
Sabe, é muito louco porque Jesus, Ele se levanta e pega aquela bacia. E qual que é o nosso papel, gente, como filhos e filhas de Deus? É transicionar as pessoas da forma que eles estão para se tornarem ou manifestarem quem eles são. Então naquele momento, aqueles discípulos estavam sujos, mas eles não eram sujos. É por isso que ele pega a bacia e vai lavá-los. Por quê? Porque ele sabia que por baixo daquela sujeira eles eram limpos. O problema é que a gente olha para as pessoas e quer dizer que elas são sujas. Não, gente, elas estão sujas. Até que um filho de Deus, uma filha de Deus apareça com uma bacia na mão. Porque eu creio em quem você é. E a forma que você está não me impede de ver por baixo da sujeira. Quando seu filho, eu lembro das crianças, bebezinho assim, né? E eu lembro que eu gostava de dar banho na Luísa, por exemplo. Dava banho na Luísa, tal, era o meu tempo com a Luísa, né? Chegava em casa para dar uma força para a Val, assim, para ela descansar, né? Pegava ela para dar banho, dava banho e tal. E aí ia trocar ela, né? Colocava ela aquela cômoda assim que tem o trocador, aí começava a parecer uma luta de jiu-jitsu, né? Virando e tal. E aí eu limpava e secava tudo para não assar, né? As preguinhas e tal. Aí tem que passar aquela tal de pomada, gente. Você imagina que incômodo ter, né? Aquele monte de pomada no bumbum. Mas a gente passava, mandava passar, né? Falava que assava, se não passava, passava e depois ainda tacava talco, assim, que é para fazer uma mistura mesmo assim, né? Tipo milanesa, assim. Aí fechava aquelas fraldas, não sei o quê. E, gente, tinha dia que eu terminava toda aquela obra de arte. E levantava ela igual o Simba, assim, sabe? Ela olhava pra minha cara, dava um sorrisinho e fazia assim, ó. Falava, não, cara, isso é um dos maiores crimes da humanidade, fazer isso depois do banho. E sujava tudo. Aí eu colocava ela de volta, abria. Só que a pomada agora misturou com o pó e com aquele negócio de Nutella. Tem churros de Nutella ali, viu, depois. É bom, o cara bom do marketing. Aí fazia aquela mistura do leite ninho, Nutella, tudo junto. O que eu fazia? Colocava a mão naquela sujeira. Pega o lencinho, vai limpar. E aí depois que eu terminava, eu pegava a fralda suja e jogava fora. E ficava com a filha para mim. Por que a gente está jogando pessoas fora? Porque você acha que a sujeira é a identidade dela. Não. A sujeira só está ali até que um filho de Deus, uma filha de Deus se levante com a mentalidade de pai para colocar a mão naquela sujeira junto. E dizer, fede, não é negar que a sujeira está lá. Não é fingir que a sujeira não existe. Não é falar, não, esquece seu pecado. Não, a gente está ignorando o seu pecado. Não. É pôr a mão naquela parada junto. Mas sabendo que não é quem aquela pessoa é de verdade. É um filho de Deus. É uma filha de Deus. Então joga a fralda fora e vamos ficar com os filhos para nós. Porque você está vendo quem aquela pessoa é. Por baixo daquela sujeira. Filhos de Deus honram. Honram. Porque eles não veem as pessoas como elas estão. Veem as pessoas de acordo com quem elas são. Eu lembro que quando a gente começou a família de Zascope, eu precisava de um ministro de louvor. Só que o Pedro, que é meu irmão, né?
Foca no Pedro aqui agora, por favor. Pedro aqui estava numa fase, né? Ele estava ateu. Ele consumiu várias coisas lá na internet e ele estava numa confusão, estava confuso, estava pensando, cara, não sei se eu creio em Deus. Ele estava naquela fase dos Deus dos meus pais para o Deus que eu acredito. E nesse processo ele falou, cara, eu não creio em Deus. E aí eu ia começar a família Desascope e não tinha nenhum músico na família Desascope, nenhum, gente. Porque pregador geralmente atrai pregador. Então não tinha ninguém que tocava, que cantava, nada. Aí eu cheguei para o Pedro e falei, cara, vou começar um culto lá, você não faz o louvor lá para mim? Aí ele falou, cara, mas você sabe que eu não creio, né? Eu falei, eu sei, cara, não tem problema. Eu te dou as músicas direitinho e você canta. Você toca direitinho, você toca certinho a música que eu falar? Ele falou, se para você não tem problema, eu vou lá. Então nosso primeiro ministro de louvor era um ateu. E por que eu fiz isso, gente? Porque eu não estava olhando para ele na forma que ele estava. Eu estava olhando para ele na certeza de quem ele era. Eu sabia quem ele era. E foi necessário alguém chegar lá para reafirmar quem ele era. Para ele abandonar a forma que ele estava. Talvez um monte de gente ao redor dele ficou reafirmando como ele estava. Mas precisava de alguém lembrá-lo de quem ele era. Precisava de alguém honrá-lo. Você deve estar se perguntando, mas será que ele se converteu? E hoje ele lidera, junto com o Tony aqui, o Ministério de Louvor, formando toda essa galera junto. Porque esse é quem ele é em Deus. Deus quer levantar filhos e filhas que vão andar por toda parte desenhando o futuro profético das pessoas com a sua honra. Fica de pé no seu lugar. Por que filhos de Deus honram? E eu termino dizendo, porque filhos de Deus foram honrados. Nós honramos porque um dia fomos honrados. Nós lavamos pés porque um dia Ele lavou os nossos pés. Nós amamos como Ele nos amou primeiro. Nós simplesmente damos aquilo que nós recebemos. O que eu quero lembrá-lo nessa manhã, nesse dia, é o quanto Ele honrou você. É o quanto Ele acreditou em você. É o quanto Ele derramou sobre a sua vida. É o quanto Ele se entregou por você. E aí a fala dele é como ele termina essa cena. Ele fala, agora vá e faz o mesmo. Então entenda, se você está aqui, você tem dificuldade de honrar as pessoas, é porque você tem dificuldade de entender o quanto Ele te honrou. Quando ele está lá lavando os pés, ele chega em Pedro, chega a vez de Pedro, de lavar os pés de Pedro, e aí Pedro fala assim, não, você não vai lavar o meu pé não. O que Jesus fala para ele? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Por quê? Porque ele estava dizendo para Pedro, Pedro, se você não aprender a ser honrado, você não vai honrar ninguém. Porque você só dá aquilo que você recebeu. Então hoje é dia de você ser lembrado do tamanho da honra que é estar nesse lugar aqui. Você tem noção, cara? Você foi adotado como filho. Que você era inimigo de Deus e Ele escolheu você como filha dele. Que você estava no lamaçal do pecado e Ele foi atrás de você para te lavar, para te limpar e para te dar uma nova vida. De que a graça nos alcançou, mesmo a gente sem a gente merecer, e agora Ele está dizendo, vá e faça com os outros o que um dia eu fiz com você. Eu
acreditei em você, como você ousa não acreditar em alguém? Eu me entreguei por você, como você ousa dizer que alguém não merece você se entregar por ela? Eu estou aqui para te lembrar o quanto Ele te honrou, o quanto Ele me honrou. Feche seus olhos e estende as suas mãos assim num sinal de receber. Nós vamos orar agora para Deus expandir a nossa capacidade de compreender o quão amado nós somos. Para Deus revelar para a gente o tamanho da honra que foi derramada em nós. Pai, eu te peço agora, aumenta o nível de revelação nessa casa. Dos que estão aqui agora presenciais, dos que estão conectados com a gente, aumenta o nível da revelação do teu amor sobre nós, Pai. Se ainda há um resquício de legalismo, de mérito no nosso coração, eu te peço, caia por terra em nome de Jesus, e que essa graça abundante, esse amor violento, seja revelado para nós hoje aqui, Senhor. Vem sobre nós, Pai, com a tua graça. Vem sobre nós, Pai, com o teu Espírito Santo, revelando o teu amor, Senhor. Se alguém tem dificuldade aqui de ser honrado, de ser amado, assim como Pedro revelou ali, Senhor, em nome de Jesus, começa a lavar os pés dessas pessoas, Pai. Começa a abraçar os teus filhos e filhas nesse lugar agora, Pai. Começa a amá-los, Pai. Revela o teu perdão, revela a tua graça. Mostra para eles que o Senhor não os vê da forma que eles estão, mas o Senhor vê na certeza de quem eles são aqui neste lugar, Deus. Pai, eu queria te fazer um pedido, empresta os seus olhos, para a gente poder nos enxergar. Revela para a gente como o Senhor nos vê, Pai. Começa a revelar para cada um aqui como o Senhor nos vê. Talvez as pessoas aqui que nós mais desonramos somos nós mesmos, Senhor. Nos perdoa por nos ver, Pai, totalmente distorcidos. Nos perdoa por nos desonrar diariamente, dizendo que nós não somos, que nós não podemos, que nós não conseguimos. Nos perdoa por essa autocrítica constante, Pai. Nos perdoa por duvidar de que somos seus filhos e filhas, Pai. Mas posso te fazer um pedido, Espírito Santo? Nos revela como o Senhor nos vê. Começa a revelar aqui os teus olhos sobre nós. Mostra para nós como o Senhor nos vê, Deus. E Senhor, eu te faço um segundo pedido. Nos mostra como o Senhor vê o nosso irmão e a nossa irmã do nosso lado aqui. Nos mostra como o Senhor vê as pessoas dessa cidade. Nos mostra como o Senhor nos empresta os teus olhos, Pai. Olhos de honra. Olhos de misericórdia, olhos de graça. Pai, nós queremos andar por toda parte, Senhor, honrando, porque essa é a nossa natureza, Senhor. Nos ensina a andar como filhos, como filhas de Deus, assim como Jesus Cristo andou no nosso meio. Espírito Santo, faz isso em nós. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesse lugar?